Nesta semana, a Palavra da Vida recebeu o professor, pastor Leandro Peixoto, que esteve ministrando ali a pastores e seminaristas. E na sexta-feira pela manhã, minha esposa e eu fomos convidados, juntamente com os pastores da Grande Belém arredores, para estar ali com o pastor Leandro. Então, ele já havia sido convidado para estar conosco neste final de semana. Ontem ele pregou e vai estar pregando nesta manhã e nesta noite. Eu queria chamar o colega aqui à frente, pastor Leandro Peixoto, atualmente titular da Segunda Igreja Batista em Goiânia, pastoreou 14 anos na Igreja Batista Central em Campinas, onde a Diene está frequentando agora. Formou-se em bacharel em teologia pelo Seminário Batista Goiano, fez mestrado em teologia com ênfase em línguas bíblicas, grego e hebraico, no Southeastern Theological Seminary, na Carolina do Norte. Está cursando doutorado em ministério pelo Centro Andrew Jumper. Ele é casado há 24 anos com a Cristiane e tem 2 filhos, o Samuel e a Isabela. Ele está hospedado em casa e nós temos tido momentos muito gostosos ali de interação. Há muito tempo eu queria conhecê-lo pela fama de pregador da palavra do Senhor, fiel pregador da palavra, expositor da palavra do Senhor. E um grande aluno meu, amigo aluno, está pastoreando com ele hoje, pastor Jailton. Que cristocidência, não é? Eu queria te colocar no altar do Senhor. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz amém. Que Deus te abençoe. Povo de Deus, bom dia. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Trago saudações em nome da Segunda Igreja Batista em Goiânia, em nome dos batistas goianos. É um privilégio estar aqui ao lado dos irmãos, diante dos irmãos, na primeira igreja evangélica da região amazônica. Era um sonho conhecer isso aqui. Que história linda, que privilégio, e que privilégio dos irmãos terem também como pastor o pastor Hiker, sua esposa a Betina e a princesa Hiker, que eu quero levar para mim. Quero levar aquela menina para mim, a Adassa. Está vindo outro? Deixa a Adassa comigo. É um privilégio. Indo a Goiânia, vocês já sabem a que igreja procurar. Em Goiânia, os melhores são os de segunda. No Pará são os de primeira igreja, mas em Goiânia os melhores são os de segunda. Brincadeira. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Nesta manhã eu quero meditar com você sobre os limpos de coração. Os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Repita comigo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Esta bem-aventurança, meus irmãos, ela trata da coisa mais importante nesta vida e na vida além, qual seja, ver a Deus. Nada é mais importante do que ver Deus. Mas há uma condição para tal. A condição é ser limpo de coração. Não se vê Deus com o coração sujo.
Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos nesta bem-aventurança é que Jesus está preocupado com o seu, com o meu, com o nosso coração. Não basta para Jesus que nós limpemos apenas os nossos atos pelo lado de fora. Não basta para Jesus que nós apenas reformemos o comportamento. Para Jesus importa o coração. Mateus capítulo 23, leia comigo no verso 25 e no 26. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o coração, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior e o comportamento também ficará limpo. Para Jesus o coração é o que mais importa em essência, e óbvio, o que se derivará do coração limpo também, mas o que você precisa entender nesta manhã é que Jesus, em primeiro lugar, mira seu coração. A missão de Jesus não é reformar as maneiras e os costumes da sociedade. A missão de Jesus é transformar radicalmente o coração de pecadores como eu e você. Então, por exemplo, Jesus não se satisfaria com uma sociedade na qual apenas não houvesse práticas de adultério, ou apenas não houvesse mais fornicação, por exemplo. Veja o que Jesus diz em Mateus 5, 27. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério, não pratique o adultério, a fornicação. Eu, porém, lhes digo, que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. Sim, para Jesus importa o que você faz com seu corpo. Mas corpo limpo, sem coração puro, não importa para Jesus. Os limpos de coração também terão corpos limpos e melhor, eles verão Deus. Quem é você? Geralmente nós nos definimos pela aparência, pela forma como nos vestimos, nos comportamos, como usamos as palavras e pelas nossas posturas, pela nossa história familiar. Assim costumamos nos definir. Mas seu coração, aquilo que eu e você tanto escondemos dos outros, seu coração é o que você é de verdade. Lá no segredo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, onde ninguém consegue ver senão Deus. E o que você é na raiz mais profunda, invisível aos olhos humanos, importa tanto para Deus, quanto o que você é nos galhos e nas folhas, visíveis aos olhos de todo mundo. Belíssima as avenidas aqui da região central de Belém, com suas mangueiras, belíssima. Betina me chamou a atenção para a tonalidade do verde destas árvores, e é verdade, em Goiás tem muitas mangueiras. Eu cresci embaixo de pés de manga, nenhuma delas com este tom de verde musgo, um verde mais desbotado lá pelo Goiás. Deus se importa com o que nós conseguimos enxergar com os olhos, as folhas, o tronco, os galhos. Mas Deus se importa mais, ou primeiramente, com aquilo que ninguém vê, as raízes
profundas, de onde se extrai os nutrientes para a vida, aquilo que de fato te mantém vivo, em pé, colorido. Olha o que o profeta Samuel escreveu, 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Por quê? Porque primeiro do coração brotam todas as questões da vida. Mateus 15, verso 17, leia comigo, Mateus 15, de 17 a 19. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. O coração, pois do coração vêm maus pensamentos, do coração vem o homicídio, do coração vem o adultério, do coração vem a imoralidade sexual, do coração vem o roubo, do coração vem as mentiras, do coração vem as calúnias. São essas coisas que os contaminam. O coração, comer sem lavar as mãos, não os contaminará. Portanto, para Jesus, a mudança de que uma sociedade precisa desesperadamente, não são as mudanças necessariamente promovidas pelas políticas públicas, mas as mudanças promovidas pela regeneração, pela santificação do coração. Não existe instituição neste planeta que de fato exerça uma atividade social relevante, eterna, como a igreja. Qualquer outra iniciativa de política pública, por mais fundamental que seja, nenhuma delas substitui a pregação do Evangelho, que transforma o coração, transforma pensamentos, salva o homicida, o adúltero, o imoral, o ladrão, o mentiroso, o caluniador, e o torna santo. Mateus 12, 33. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Ou seja, se a raiz for boa. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Não conseguiriam, pois a boca fala do que o coração está cheio. Percebeu, gente? O coração é absolutamente crucial para Jesus Cristo. O que nós somos nos recantos profundos e privados do nosso ser é com o que Jesus Cristo mais importa. E óbvio, tudo mais que brota desse coração regenerado em termos de palavras e de posturas. Porque nós não podemos fazer a dicotomia platônica que vai dizer o seguinte: o que importa é a alma, o corpo, bata no corpo. Faça o que quiser com o corpo, o que importa é a alma. Não, no cristianismo não é assim. Importa o corpo, mas não só o corpo, como os moralistas vão dizer, os comportamentalistas vão dizer, não só o corpo, mas o coração. O corpo como aquilo que brota do coração puro, esses verão a Deus. Isto implica o seguinte: Jesus não veio ao mundo simplesmente porque você e eu temos maus hábitos que precisam ser quebrados ou modificados. Jesus não veio ao mundo apenas para remendar comportamentos. O Salvador veio ao mundo porque temos coração tão sujo que precisa ser totalmente purificado, regenerado, santificado. Disse Jesus em João 3, verso 3:
eu lhe digo, Nicodemos, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, quem não tiver o coração regenerado, não verá o reino de Deus. Então, de olhos aqui no nosso texto, Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero responder a 3 perguntas com você. Primeira, o que é ver Deus? Segundo, o que é ser limpo de coração? E terceiro, como essas duas coisas estão ligadas? Ver Deus e ser limpo de coração, como isso se conecta? A primeira pergunta, o que é ver Deus? Ver Deus é ser, em primeiro lugar, admitido à presença de Deus. É ser recebido por Deus. Veja, por exemplo, após a praga da escuridão no Egito, o faraó, ele explodiu na cara de Moisés com as seguintes palavras, Êxodo 10, 28 e 29. Êxodo 10, 28, fora daqui, gritou o faraó para Moisés, fora daqui, estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés a Faraó, nunca mais verei seu rosto. Quando o Faraó diz, você nunca mais verá meu rosto, ele quer dizer o seguinte, nunca mais chegue à minha presença, porque se você chegar perto de mim, eu te mato. Da mesma forma, você liga para a secretária do médico e diz, o doutor fulano pode me ver hoje? Você pergunta, você indaga. O que você quer dizer com essa pergunta? Você quer dizer, olha, eu consigo marcar uma consulta com ele hoje? Ele pode me admitir, me receber no seu consultório para me ver? Em primeiro lugar, ver Deus é ser admitido à presença de Deus. Segundo, ver Deus é ficar impressionado com a glória de Deus. Depois que Deus o confrontou, Jó desabafou. Jó 42, verso 5. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Resultado, retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Meus irmãos, Jó viu Deus, se impressionou com a glória de Deus. Agora meus olhos te veem. Praticamente toda a nossa visão espiritual nesta vida é mediada pela palavra de Deus ou pela obra da providência de Deus, mas principalmente hoje, nesta era, nesta época, nós vemos Deus pela mediação da Escritura Sagrada. Nós vemos imagens e reflexos de sua glória na criação. Nós ouvimos ecos e reverberações de sua voz. Nós vemos Deus ser revelado diante dos nossos olhos, Pai, Filho e Espírito Santo, desde o primeiro versículo da Bíblia até o último, de Gênesis ao cantor cristão. Lembra das Bíblias que tinha um cantor cristão no final? Os mais jovens não sabem o que é isso. Deus se revela a nós pela sua palavra. Mas chegará o dia em que o próprio Deus habitará entre nós. A glória de Deus não será mais deduzida a partir dos raios, dos relâmpagos e dos trovões. Fazia anos eu não me assustava com um trovão como foi esta semana na Palavra da Vida. Eu no meu chalé, na minha casinha, aquele estrondo, tremeu minha cama, meu Deus do céu. E eu falei, Leandro, isso é só um trovão. Imagina se Deus abrir a boca.
Chegará o dia em que nós não mais precisaremos deduzir a glória de Deus de raios, relâmpagos, trovões, montanhas, mares, constelações de estrelas. Em vez disso, nossa experiência com Deus será direta, face a face, na face de Cristo. Sua glória será a própria luz na qual nos moveremos. Apocalipse 21, 23. E a beleza da santidade de Deus será provada diretamente como mel. Eu já tinha ouvido falar do mingau de tapioca. Como eu ouvi falar disso? E não é que eu provei. Minha boca saliva, só de lembrar. E não é que eu provei o mingau de tapioca, ainda bem no último dia na Palavra da Vida, porque se fosse desde o primeiro eu estaria... Meu Deus, cairu, sorvete de tapioca, carimbó. Percebe? Quando você prova, quando você tem a experiência pelas papilas gustativas da sua língua, perceber os sabores, chegará um dia em que a gente não mais verá ou veremos a glória de Deus por descrições, por deduções, por inferências. Nós provaremos de fato. Portanto, ver Deus significa não apenas ser admitido à presença dEle, mas também ficar impressionado com uma experiência direta com a glória de Deus. Isso é ver Deus. Lembra da experiência de quando você conheceu seu esposo, sua esposa, sua namorada? O coração palpitava. Você acordava antes do despertador tocar. Meu Deus, como o pecado nos afetou, porque aqui estamos e ouvimos falar da glória de Deus e isso não nos impressiona. Mas ontem, ali na estação das docas, depois do culto, fui levado para comer um delicioso camarão, meu pai amado, com suco de cupuaçu, meu Deus do céu. Não tinha cupuaçu, tomei no almoço, tinha de cajá. Que delícia. Aí a gente lá, querendo fazer o pedido, os garçons param para assistir os pênaltis do Paysandu. E vibram. E eu sou Paysandu. Se alguém quiser me dar uma camisa de presente, eu recebo, irmão. Oficial, não quero do camelô, não. E todo mundo parado, abismado, e a gente lá, minha boca salivando, querendo o suco de cajá tão prometido. E o sujeito lá, ei, ei, ei. A gente vibra com o remo, uma remada em vocês. A gente vibra com o Paysandu. Olha como é que vocês ficaram. Só de eu falar do Paysandu, toma a sua agora. A gente descreve a glória de Deus. É xoxo. É igual comer chuchu sem tempero. Conhecem chuchu? Não tem sabor. Chuchu sem tempero. Como o pecado nos desgraçou, gente. Mas ver Deus é isso, é ser admitido à presença dEle, é provar dEle e dizer, meu Deus do céu. Terceiro lugar, ver Deus é ser consolado por sua graça. Olha o que diz o salmista, de onde eu deduzo isso? Salmo 27, versículos 7, 8 e 9. Salmo 27, ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão, responde-me. Davi queria consolo, Davi queria resposta. Como ele obteve o consolo? Olha o verso 8, meu coração ouviu
tua voz dizer: venha e entre na minha presença. A presença de Deus é consolo. Como a criança que, eu tô assim, encantado com a doçura da Hadassah. No colo do pai, sentada, ela se entrega, ela se derrete com o dedinho na boca. É impressionante como a presença do pai, a presença da mãe, faz a criança se acalmar. Essa é a presença de Deus. Davi está clamando: Senhor, ouve minha oração, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, responde-me. E aí Deus diz: eu vou te consolar, venha, entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei, não voltes as costas para mim. Veja, as costas de Deus é não ter o consolo, não ver Deus é não ser consolado. Então, quando Jesus diz em suas bem-aventuranças, ele prometendo a promessa ou a recompensa de ver Deus, ele está dizendo pelo menos 3 coisas. Olha, os puros, os limpos de coração serão admitidos na presença de Deus. Eles não vão ser mantidos na sala de espera. Os limpos de coração verão Deus, os limpos de coração serão recebidos na presença de Deus. Os limpos de coração na presença de Deus ficarão impressionados com a experiência direta com a glória de Deus no rosto de Cristo. Os limpos de coração verão Deus, eles serão admitidos, eles ficarão impressionados na presença de Deus, e com tudo isso eles serão consolados. Mas há um grande "se" para que você veja Deus: se você for limpo de coração, apenas. Segundo, o que é ser limpo de coração? O filósofo existencialista Søren Kierkegaard, ele escreveu que pureza de coração é desejar uma só coisa. Essa não é uma definição ruim, desde que a única coisa que se deseja seja a glória de Deus. Isso é verdade, de acordo com Davi, o salmista, e Tiago, o apóstolo. Por exemplo, Salmo 24. Eu quero que você enxergue que coração limpo é ter um só desejo: a glória de Deus, a beleza de Deus. Salmo 23, verso 3: quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo. E aí ele explica o que é o coração limpo: que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Ou seja, um coração limpo é um coração que não tem Deus e seus amantes. Um coração sujo não deseja apenas Deus, deseja Deus e dinheiro, sexo ilícito, reconhecimento dos homens, fama, poder. Um coração sujo é um coração que não tem um desejo só. Tem Deus e ídolos. Jura em falso. É uma coisa, fez uma coisa, mas diz outra, quer parecer ser outra. Coração limpo deseja uma só coisa: a glória de Deus. Olha o que Tiago diz, Tiago 4, versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, vocês que desejam várias coisas. E Jesus disse para Marta: Marta, Marta, seu coração está despedaçado entre tantas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu estar aos meus pés.
Isso é limpeza, é pureza de coração. Lavar as mãos, purificar o coração, é unificar os seus desejos, as suas afeições, numa coisa só: Deus, a glória dEle, o reino de Deus e a justiça de Deus. Tiago 4, versículo 4: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Isso é a mente dividida. É o homem com a esposa e suas amantes, a mulher com o marido e seus namorados. Pureza de coração é o seu coração inteiramente para Deus. Jesus diz assim em Mateus 22, 37: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Pense em Deus somente, sua mente. Deseje a Deus somente, sua alma. Ame a Deus somente, seu coração. Isso é pureza de coração, um só desejo. Portanto, pureza de coração não é engano, não é a falsidade, não é a mente dividida, não é sua lealdade dividida. O apelo do pastor Heiker me apelou tão fundo ao coração. Como você precisa desde cedo ensinar seu filho a desejar uma só coisa. Não é Deus e o remo, não é Deus e o paysandu, é Deus. E ao vir trazendo para a igreja, não é ver você resmungando, rádio ligado, ouvindo a narração do jogo, já que você não pode estar lá assistindo, e nem aí para o filho, você mal chega aqui e despeja ele. Não, não, não. É a alegria de estar vindo à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aí os meninos chegam na adolescência, descambam para o mundo, e a gente fica perguntando: minha igreja não oferece nada para os jovens? Tem nada aqui para os jovens? Será que não? Será que o que de fato não faltou não foi o seu coração ter um só desejo e seu filho ver isso e se encantar com isso? Eu sei que há exceções horríveis, do tipo: você fez tudo certinho e ainda assim seu filho não está aqui. Eu não quero culpar você nesta manhã, não quero pôr mais peso no seu coração. Até mesmo Adão e Eva, no mundo perfeito, criado pelo próprio Pai, para eles, escolheram o caminho de morte. Mas há muitos casos de pais que não modelaram para os seus filhos o desejo único do coração: Deus. Pureza de coração. 1 Timóteo 1,5: o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, diz Paulo a Timóteo, de uma consciência limpa e de uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia. O que é o hipócrita? Ele é uma coisa, mas ele põe uma máscara, revelando ser outra coisa. Coração puro é um coração sincero, unido. Portanto, pureza de coração é querer uma coisa apenas: a verdade de Deus, o valor de Deus em tudo que somos e fazemos. Você precisa buscar a Deus com motivação. Vem para a IBD, vem para o culto, vem para os pequenos grupos, o Metanoia, venha com a intenção de aprender de Deus. Isso nos leva à nossa última pergunta: como essas duas coisas estão ligadas, ver Deus e ter coração limpo? É simples, gente. Jesus está dizendo que a única maneira de você ver Deus é ter o coração puro.
A promessa é maravilhosa, ver Deus, ser admitido à presença de Deus, se encantar com a glória de Deus vista, provada, ser e receber, ser consolado, receber consolo, isso tudo é ver Deus. E aí Jesus diz, mas você precisa ser limpo de coração. Hebreus 12:14, procurem, lutem para ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existe uma verdadeira pureza e uma verdadeira santidade que nos ajustam para ver a glória de Deus. E é claro, isso te leva, ou isso leva toda e qualquer alma sensível, leva você, que deseja ver Deus, a fazer o seguinte clamor, Provérbios 20, verso 9. Provérbios 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Quem pode dizer isso? Nas palavras dos discípulos em Mateus 19, 25, então quem pode ser salvo? Quem pode ser santo? Jesus responde para as pessoas, isso é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E Deus providenciou um meio de você ser santo, Jesus Cristo. Ele é a sua justiça, Ele é a sua pureza. Puro, sem pecado, sem defeito, se fez pecado e maldição na cruz. Pesou, foi despejada sobre ele a ira de Deus, é isso que a Bíblia quer dizer como Cristo sendo a nossa propiciação, a ira de Deus sendo despejada no Filho puro, santo, Jesus Cristo, por causa das nossas transgressões. Ele é sepultado, ele é ressuscitado no terceiro dia e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, e de onde virá para julgar vivos e mortos. Os que o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos puros, filhos de Deus, e vão buscar a santificação. E aí estes que receberam Jesus Cristo como a pureza do coração, estes passam a orar como Davi, o salmista, no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. O salvo em Jesus Cristo, que foi purificado, que foi justificado, ele busca santificação fazendo esta oração, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Nas palavras de Tito, capítulo 2, verso 14, Cristo entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Atos 15, verso 9, não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. É isto que Cristo faz. Você quer ver Deus? Você quer ser admitido na presença de Deus? Receba Jesus Cristo como a sua justiça. Olhe para Cristo. Busque a santidade. Ó Senhor, cria em mim um coração com um único desejo, tua glória. Um espírito reto. Porque Jesus é quem diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O consolo que você tanto procura, só será obtido se você vir Deus. A presença gloriosa de Deus, sua admissão diante de Deus, é isso que você mais busca, e eu mais busco. A gente busca glória o tempo todo. Não é à toa que o Instagram bomba, Facebook,
YouTube. A gente busca glória o tempo todo. Mas a promessa é tão clara: você não verá glória maior. Ele é o Rei da glória. Mas para você vê-lo, você tem que ser puro de coração. E eu termino com as palavras do bom e velho hino do cantor cristão. 176 do cantor cristão, tempo de ser santo. Tempo de ser santo, tu deves tomar. Você tem que tirar tempo para ser santo. Viver com teu mestre, seu livro estudar. Andar com seu povo, amizade. E aos fracos valer. As bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar. A sós, sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter. E na tua conduta, provar teu poder. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe este rebanho, abençoe esta grei, abençoe este teu povo. Purifique corações aqui nesta manhã, para que possam ver Deus. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Revele-se, ó Senhor Jesus, a nós pecadores. Seja o Senhor a nossa justiça, para que possamos ver Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.